Então, muito boa noite a todos e a todas. Damos início aí ao sexto e sétimo encontro, né, do Maremoto. Espero que vocês tenham gostado do nosso convidado, né, da última aula, professor Marcelo Motocani. Ele deixou alguns materiais e eu coloquei lá no Moodle para vocês, né, alguns exemplos de sequências didáticas que utilizam, né, o ensino por investigação. Acho que é bem interessante. E nessa semana vocês também tiveram um exemplo, né, no módulo relativo ao princípio 5 de uma atividade que tem como princípio o ensino por investigação, né, com a, o, a, a investigação o CSI das tartarugas marinhas, né? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de escutá-las, para ver se vocês têm alguma dúvida em específico sobre os princípios 4 e 5, né, que são os princípios que a gente vai falar rapidamente hoje. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa, aprendeu alguma coisa nova que não sabia ou gostaria de compartilhar alguma informação sobre esses princípios? Natália, a semana passada eu falei que eu senti uma grande dificuldade em relação ao conteúdo, né? Esse daqui eu já achei muito mais gostoso e muito mais fácil da gente conseguir adaptar, transpor para a sala de aula, para as discussões. Então, esse, assim, ajudou muito na questão assim de você pensar as aulas, procedimentos, o vídeo lá da baleia, tem várias questões assim. Dessa semana me ajudou bastante com ideias para a sala de aula, gostei bastante. Legal, o princípio 4 ele geralmente traz um pouquinho mais de dificuldade, porque acho que para quem não dá aula de biologia, não tem a biologia como formação, né? Quer dizer que tem a biologia como formação, tem um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar algumas questões do princípio 4, que são questões mais químicas e físicas, né? Então, realmente, é um princípio um pouquinho menos, menos intuitivo, digamos assim, para a gente conseguir, né, pensar em adaptações para a sala de aula. Né? Mas acho que uma coisa importante, assim, do princípio 4 e que acho que é fundamental, assim, para os professores de ciências e de biologia comentarem com os alunos, a gente falou um pouco da questão das teorias de origem da vida, né, os pesquisadores que estudaram os processos aí para entender a origem da vida na Terra, né? Mas mais do que isso, né? Uma vez nós sabendo, né, que houve algum processo que levou ao surgimento da vida na Terra, né? De como que essa vida se transformou, né, ao longo do tempo. Acho que isso não tem como, né, um aluno sair do ensino médio, acho que sem ter essa visão de transformação, né, da vida ao longo do tempo e como que o oceano foi importante para esse processo, né, de não só de surgimento da vida, mas também de evolução da vida, né. Aí eu trouxe aqui um gráfico e uma questão que é interessante de se abordar, né, para falar um pouquinho dos os primeiros organismos, né, que fizeram fotossíntese na Terra, né? Então hoje a gente já, né, está trabalhando a questão da árvore da vida, né, com os estudantes da educação básica, né? Não sei se quão a fundo vocês vão nessas questões de interpretação de árvores filogenéticas, né, com alunos do ensino médio, principalmente, né? Mas já no ensino fundamental é possível a gente discutir, né, esse tipo de questão. Deixa eu só achar aqui minha janela. Vamos ver se vai dar certo. Se vocês estão conseguindo enxergar.
Bom, eu vou deixar sem ampliar, sem colocar no modo de apresentação, para eu conseguir enxergar vocês, né? Também. Então, essa questão da história, né? Adilson, são conteúdos desafiadores para os professores de biologia. Então, falar um pouco dessa história do planeta Terra, né? Falar que o planeta Terra nem sempre foi como hoje, né? Que as condições no passado, há bilhões de anos atrás, então, falar um pouquinho da idade da Terra, a questão de como era o ambiente naquela época, né? Como era inóspito para a vida, né? E o quanto a Terra era bombardeada por meteoros, corpos, asteroides, né? E o quanto que isso dificultava a vida na superfície, né? Então, ter uma linha do tempo, né? Falando um pouco da importância dessa história, né? Uma vez que existe condições para a vida, né? No início, certamente essa vida não estava na superfície do oceano e nem nos continentes, né? Estava restrita às profundezas. Né? Então, acho que isso é bem interessante, né? Essa visão também tridimensional do oceano e como que a vida foi mudando, né? De posição também nesse corpo de água, né? Então, estar restrita lá às profundezas, serem praticamente só bactérias, né? Bactérias que nem usavam luz, né? Então, eram bactérias de fontes termais, né? Que ficavam próximas às fontes termais e não tinham aí um metabolismo de respiratório, né? De uso de oxigênio, né? Para o metabolismo, né? Não faziam essa respiração baseada em oxigênio, né? Então, eram outros tipos metabólicos, né? E isso lá para muito tempo atrás, né? Então, pensando lá para 3,5 bilhões de anos atrás, é que começou a ter um ambiente propício para a vida na superfície oceânica, né? E aí as chances de vida aumentando, a gente também tem o surgimento de outros tipos de metabolismo, né? Então, primeiro você tem bactérias que não usavam anaeróbias, né? Sem uso de oxigênio, bactérias que não produziam seu próprio alimento. Depois você começa a ter bactérias que conseguem ter um metabolismo que produz, né? O seu próprio alimento, então são autotróficas, né? Então, esses termos são interessantes, né? Os heterotróficos, os autotróficos que a gente usa para falar dos seres terrestres hoje, né? A gente pode usar esses mesmos termos para falar um pouco do passado e como é que isso aconteceu no oceano, né? Então, bactérias que usavam enxofre, né, no seu metabolismo, que existem ainda hoje, bactérias com esse tipo de metabolismo, né? E só depois a gente tem o surgimento das bactérias que fazem seu próprio alimento e usam luz, né, como fonte de energia. Então, aqui as bactérias usando substâncias, né, como fonte de energia, e aqui substâncias químicas, né, moléculas como fonte de energia, e aqui as bactérias que usam a luz, né, como fonte primária de energia. E essas daqui, sim, liberando O2, né, só essas que usam a luz como fonte primária de energia, tendo um metabolismo que libera O2, e isso vai, então, se acumular na atmosfera, né? Então, olhando, né, um gráfico aqui, também essa questão da interpretação de gráficos, né? Contar um pouco da história do acúmulo de oxigênio na superfície da Terra e como que isso tem a ver, né, com a evolução dos seres vivos, né? Então, veja, esse gráfico mostra, não sei se vocês conseguem enxergar ele bem, deixa eu aumentar um pouquinho, né? A porcentagem de oxigênio em relação ao nível que nós temos hoje, né? Então, falar um pouquinho essas questões de porcentagem, e o tempo aqui, né, até o presente. Então, lá em 4 bilhões de anos atrás, quando surge a vida, então a gente tem um acúmulo de oxigênio que não é devido à atividade de seres fotossintetizantes, primeiro, né? Então, todo o oxigênio que era formado na atmosfera, primeiro, reagia com rochas, né? Então, não ficava disponível na atmosfera. Depois vai tendo um acúmulo e a gente tem o surgimento das primeiras bactérias que fazem fotossíntese lá por volta de 3 bilhões e meio de anos atrás, né? Então essas bactérias sim começam a contribuir, né, com esse acúmulo de oxigênio na atmosfera. Então as primeiras bactérias que usam oxigênio
surgem depois, né, só com essa quantidade de oxigênio próximo de 1% do que a gente tem hoje, né? Isso aconteceu por volta aí de uns 2 bilhões e meio de anos atrás, né? E a gente tem aqui o que a gente chama de grande evento de oxidação, né, da atmosfera terrestre. E aí a gente começa a ter os primeiros seres eucariontes, né? Então, até aqui, né, até 2 bilhões de anos atrás, a gente só tem seres procariontes, só bactérias, né? Então, isso é muito interessante da gente contar para os alunos, né? Então, seres eucariontes, seres com multicelulares, isso demorou muito tempo para, né, acontecer, para surgir, né, no planeta, e tem toda uma condição ambiental que é propícia para isso acontecer, né? Então, primeiro eram seres unicelulares, os primeiros eucariotos unicelulares também, né? Olha só quando que vão surgir os primeiros organismos multicelulares, né? Então, para a gente ter, né, a energia suficiente para manter um organismo, né, multicelular, isso demandou todo esse período de tempo e esse acúmulo aí de oxigênio até cerca de 5% do que a gente tem hoje, né? Então, veja quanto é interessante isso, né? Essa questão a evolução da vida e da complexidade, né, dos seres, também que é uma coisa que muitas vezes os alunos confundem, né? Não quer dizer que seres mais complexos estruturalmente são mais evoluídos, né? Mas a evolução desses seres de maior complexidade demorou porque eram necessárias essas condições ambientais para que esses seres pudessem existir, né? E aí a gente tem lá as primeiras plantas com flores lá na frente, né? 250 milhões de anos antes do presente, né? Vou sair aqui do slide. Eu ia reduzir aqui. 250 milhões de anos antes do presente, né? Então você tem aqui um evento também de invasão, né, da Terra, então a saída dos seres da água para, né, a ocupação do ambiente terrestre, né? Então você vê, né, as oscilações aí na concentração de oxigênio também na atmosfera, relacionada aí com a explosão da vida nos continentes, né? Explosão no sentido de ocupação e diversificação, né, da vida nos continentes. Se a gente for olhar uma árvore da vida, por exemplo, né, então a gente tem grande parte ainda hoje, né, da vida concentrada nesses dois domínios, né? Então hoje a gente não fala mais em 5 reinos, né? A gente fala em grandes domínios da vida, são 3, né? Os grandes domínios. Apesar de em muitos livros didáticos ainda existir, né, o costume de se trabalhar os 5 reinos, na academia isso já é passado, né? Hoje a gente fala dos 3 domínios, e 2 desses 3 domínios são domínios de procariontes, né? Então são as eubactérias. Dentro das eubactérias a gente tem as cianobactérias, que são justamente as algas fotossintetizantes, né? Que lá no passado contribuíram para o acúmulo de oxigênio na atmosfera, né? Então as cianobactérias, elas têm essa importância que é fundamental, né, para toda a vida. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, se você tem que agradecer algum ser nesse planeta, agradeça a um grupo de seres que são as cianobactérias, né? Então, a gente deve agradecer muito a elas pela nossa existência. Então, elas tiveram esse papel importante, né, no acúmulo de oxigênio, e com o acúmulo de oxigênio, com o tempo, também houve a formação da camada de ozônio. A gente falou um pouquinho da camada de ozônio em algum outro momento, né? Mas a formação da camada de ozônio, né? Porque o ozônio nada mais é do que o O3, né? Então, o gás oxigênio mais um átomo de oxigênio. Então, só foi possível a formação, né, da camada de ozônio quando havia oxigênio, o gás, né, oxigênio, o O2, disponível na atmosfera. Então, as cianobactérias contribuíram, né, indiretamente para a formação da camada de ozônio. E as cianobactérias também têm um papel fundamental no surgimento de uma organela que está presente aqui nos eucariontes, né?
Mas, enfim, antes de eu falar disso, a gente tem, então, o domínio das eubactérias e o domínio das arqueobactérias, ou arqueia, né? Que são as bactérias normalmente associadas aí às fontes, às bactérias extremófilas, né? Então, esses dois grandes domínios da vida, totalmente de organismos procariontes, né? E um domínio aqui da vida dos seres eucariontes, onde estão todos os grupos animais que a gente estuda, né, na educação básica, os fungos, plantas e ciliados, flagelados, enfim, as amebas e etc. Né? Tem vários outros grupos aí que a gente não vê na educação básica, mas que depois na graduação os biólogos vão ver, né? Então essa árvore aqui foi publicada em 1990. Com isso, né, a gente para de usar aqueles 5 reinos, né, que foram propostos pelo Whittaker em 1969, né? Então lá em 69 foi proposta aquela ideia dos 5 reinos. Em 1990, já com as técnicas de biologia molecular, né, o estudo então das relações de parentesco entre os organismos mudou, né, a visão de como se dava, né, se deu a evolução e as relações de parentesco. Então, a gente hoje usa, até hoje, né, essa a ideia dos 3 domínios. Veja, isso não é recente, né, 1990. E vejam como muitos livros didáticos ainda estão, digamos assim, antiquados, né, porque eles ainda não atualizaram para essa ideia, né. Então, alguns misturam, né, falam um pouco dos 3 domínios e depois volta para os 5 reinos, que é uma miscelânea aí de ideias, mas enfim. Mas eu estava falando então das cianobactérias e o quanto que elas são importantes evolutivamente para a origem dos eucariontes que fazem fotossíntese, né? Então, se a gente olhar, der um zoom aqui nessa árvore, só nesse ramo aqui dos eucariontes, né? A gente vai enxergar todos esses grupinhos aqui que são eucariontes, e todos esses grupos que eu estou mostrando aqui com uma flechinha vermelha são grupos de eucariontes que fazem fotossíntese, né? Esses eucariontes, então, herdaram das cianobactérias, né? Herdaram uma organela, né? Que é o cloroplasto, que é a organela responsável aí pela fotossíntese, que lá atrás, né, foi derivado aí de um evento de um engolfamento, né? Um eucarionte que não tinha cloroplastos, não fazia fotossíntese, engolfou uma cianobactéria, né? Essa cianobactéria ficou ali dentro, não foi digerida, né, por esse eucarionte e passou, né, a ficar ali junto, né, um evento que a gente chama de endossimbiose, né? Uma simbiose é o viver junto e um dentro do outro, né? No caso, a cianobactéria dentro de um eucarionte não fotossintetizante. Então, esse evento de endossimbiose deu origem aos cloroplastos. Então, todos esses grupos, né, de eucariontes que estão aí apontados com a setinha vermelha, né, são grupos que fazem fotossíntese. Então, vejam, né, qual a importância das cianobactérias para a vida e para a fotossíntese de hoje, né, na terrestre. Então, dentro dos eucariontes, né, se a gente for ver esse grupo verde aqui, né, marcado em verde, que é o grupo das plantas, que inclui, aqui dentro tem um raminho aqui chamado plantas terrestres, né, e tem outros grupos aqui também que fazem parte das plantas, que são aí as algas vermelhas, as algas verdes e as algas glaucófita, né, que é um grupo aí menos conhecido. Mas dentro, então, das plantas, a gente tem as plantas terrestres, que também, né, tem os cloroplastos derivados de um evento passado, né, de endossimbiose com uma cianobactéria. Então, enfim, cianobactérias são importantíssimas, né? Então, a gente pode falar delas usando todos esses enfoques, né? Tanto o enfoque da química, de como que elas alteraram a química da atmosfera, como que elas afetaram, né, a evolução de outras bactérias e também dos eucariontes, né? Muito bem. Então, acho que isso é uma coisa que eu não gostaria de não falar aqui, né? Deixar de falar com vocês, porque é algo que, para mim, é muito fascinante, né? Falar da evolução, né? Dos seres vivos. Muito bem.
E basicamente o princípio 4 fala disso, né? Da questão da maior parte do oxigênio na atmosfera ter resultado da ação de organismos fotossintéticos no oceano, que são as cianobactérias, né? E as primeiras formas de vida que se desenvolveram no oceano, as primeiras formas de vida se desenvolveram, né, no oceano, que é o berço da vida na Terra, e a gente viu lá aquelas atividades todas com as teorias de origem, né, da vida. Contrastando a questão, né, das ideias de abiogênese com as ideias de biogênese, né, como que os pesquisadores chegaram, né, à conclusão de que as teorias, né, biogênicas eram mais apropriadas, né, para explicar a vida na Terra. Enfim, muito bem. Então, esse para o princípio 4. Não sei se alguém quer comentar aí alguma coisa. Não sei se vocês trabalham os 5 reinos ainda nas escolas de vocês, que livros didáticos vocês costumam usar, ou se já usam outras, né, outras ideias. A Cris falou que a questão dos domínios, novidade. Cíntia, fala, Cíntia. Oi, boa noite. Boa noite. Dá para me escutar. Então, eu ia perguntar para você, não sei se você tem essa informação, mas eu cheguei a comentar, cheguei a comentar com os meus alunos disso, porque no livro didático deles, que é relativamente novo, realmente ainda está falando sobre os 5 reinos. Comentei, disse que você for dos 3 domínios e falei, qualquer coisa eu aviso vocês, porque a dúvida deles era, como é que tá caindo em vestibular? Ainda estão falando sobre os 5 reinos, porque aí fica uma coisa meio complicada, né? A gente fala de um jeito e cobram de outro. Você tem essa informação? Pois é, cada vez mais, assim, a visão da biologia nas questões de vestibular, né? Quando a gente olha as questões da FUVEST, questões do Enem, tem muito mais agora, né? Eu vejo questões de interpretação de cladograma, as questões das características, né, dos grupos naturais, né? Então, o que define um animal, o que define cada grupo, né? Quais são as características diagnósticas dos grupos. Mas, sim, olha, eu vou te dizer que, infelizmente, ainda aparecem questões relacionadas a 5 reinos, o que é uma confusão, na verdade, era uma confusão, porque existe um processo, né, que a gente chama de transposição didática, que demora normalmente, né, para acontecer, que é essa passagem, né, do conhecimento acadêmico para o conhecimento escolar, né? E quando tudo bem demorar, não é um problema, mas o que está acontecendo é que, ao invés de se abandonar, né, as ideias anteriores a esse novo conhecimento, está se misturando, né? A ideia não é falar mal aqui, os 5 reinos são uma porcaria, não é isso, né? Mas essas ideias hoje já não fazem mais sentido. Na época em que elas foram propostas, ótimas, né? Era aquilo que a gente tinha de conhecimento disponível, né? E fazia sentido naquele momento. Mas hoje não faz mais, né? Essa publicação que eu mostrei aí da árvore dos 3 domínios, poxa, 1990, mais de 30 anos atrás, né? A gente ainda não passou, né, essa informação para a maioria dos livros didáticos, não estou falando que é um ou outro, não, é praticamente todos eles. Então a gente está num problema sério, né? E eu trabalho muito com os meus alunos, né? A gente forma professores, né? Eu trabalho muito com eles essa questão. Olha, quando vocês saírem aqui da universidade, vocês serão provavelmente, né, produtores de livros didáticos, né? Eu espero que haja essa mudança, né? Porque eu vejo que acontece é que existem alguns livros que são consagrados e que basicamente as pessoas vão copiando, né, os conteúdos deles ao longo dos anos, né? E as atualizações são muito pequenas de um ano para outro, né? Então aparece lá, meio escondido lá, os 3 domínios, né? Aparece alguma coisa sobre endossimbiose, eu até achei fantástico, assim, porque eu vi em um dos livros didáticos essa questão da endossimbiose sendo explicada, né? As cianobactérias dando origem aos cloroplastos, então isso aparece em um livro didático, ou outro, né? Então, aos pouquinhos isso está mudando, mas ainda assim, então, o professor fica numa encruzilhada, né? Porque quando ele vai ensinar
ele sabe que aquilo já não é mais o conhecimento academicamente aceito, só que ainda se pergunta no vestibular algumas coisas de 5 reinos, então você fica naquele problema. Então, é deixar claro para os estudantes, olha, a gente aqui fala sobre isso, era um conhecimento que existia, hoje, né, os cientistas já estão trabalhando de outra forma, mas a gente está falando aqui para vocês saberem, porque é importante vocês saberem, porque em algum momento isso pode ser perguntado em uma prova e tudo mais, né? Mas é bom que eles tenham ciência, né, de que a ciência é dinâmica e que muda, e que a biologia também, né, muda. Fora que é muito chato, né, ficar estudando grupões animais e aquelas tabelonas decoreba que são horrorosas, mas enfim, também é um costume ainda que a gente precisa mudar, eu acho, né, no ensino de biologia na escola, né? Mas enfim, Cintia, essa é a minha dica, assim, que você deixe claro para os estudantes que o conhecimento já está né, avançando e que isso uma hora vai chegar nos livros e que, infelizmente, ainda não é agora, mas que logo, logo vai chegar, né? Então é bom que eles saibam os 5 reinos, né? Saibam da existência dos dois sistemas de conhecimento, tá? Então, legal, vou dar uma atualizada lá neles. Obrigada. Imagina. É muito triste para a gente que trabalha com a formação de professores ver o quanto os livros didáticos ficam estagnados, né? A gente às vezes até fala com quem produz os livros, né? E tem toda uma questão também que é das editoras, né? A mudança é custosa, né? Enfim, tem um monte de coisa envolvida aí que não é só o conhecimento acadêmico, enfim, né? Muito bem. Então falamos do princípio 4. E essa semana vocês entraram então no princípio 5, né? Que aparentemente é mais agradável, fácil entre aspas, né? Para muitos aí de vocês, né? O princípio 5 tem uma questão forte associada aí à diversidade da vida, né? Então, o 4 fala um pouco da origem da vida e o 5 da questão de como a vida hoje é diversificada, né? E como o oceano possui praticamente todos os exemplos de relações ecológicas, de grupos, né, biológicos, grupos taxonômicos, tipos de ciclos de vida, né, como o oceano tem exemplos de tudo isso, né, de praticamente todos os grupos de animais têm, né, representantes nos oceanos, os ciclos de vida, né, não sei se vocês ensinam isso em algum momento também para os estudantes de vocês, né, geralmente se costuma falar um pouco de ciclo de vida quando se ensina zoologia, mas principalmente quando se ensina botânica, né, e aí basicamente a gente ensina esse ciclo padrãozão, né, um esporófito, gametófito, do esporófito ocorre uma meiose, né, que vai dar origem às células ploides, que vai lá dar origem ao gametófito, e no gametófito ocorre a união dos gametas, e a união dos gametas vai dar origem a um ser 2N, né, que é um esporófito. Então, nas plantas, basicamente, é esse o ciclo de vida que se ensina. Mas o oceano possui outros tipos, né, de ciclos de vida que possuem só uma fase que é 2N, né? Ciclos de vida que possuem só uma fase que é N, ou haploide, né? E ciclos de vida que possuem 3 fases, né? Então, as algas vermelhas são um exemplo aí de grupo, né, de organismos que pode ter um ciclo de vida com 2 fases 2N e uma fase N, né? Então, ciclo bem complexo. Então, o oceano tem todos esses tipos diferentes, né, de ciclos de vida, que normalmente a gente não encontra, por exemplo, nas plantas, né, terrestres, que tem aquele ciclo padrãozão, né, 2N, N, se alternando, né, o ciclo de alternância de gerações, né, que a gente chama. Enfim, deixa eu parar de compartilhar esta tela aqui que eu estou compartilhando agora. Calma. Tá. Então, a questão dos ciclos de vida, o que mais, né? A questão das adaptações. Então,
o oceano, por ser tridimensional e oferecer uma diversidade de condições ambientais, a gente vai encontrar seres, né, nas diferentes partes do oceano que possuem diferentes adaptações, né? E isso é bem importante, né? Também a forma como a gente fala sobre adaptação, né? Tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, né? No ambiente oceânico. O ambiente seleciona, né, as adaptações e não o inverso, né? Os seres se adaptam às condições oceânicas, né? Então isso é bem importante na fala de um professor de biologia, né? Isso gera muita confusão para os estudantes, né? Quando eles chegam na graduação, entender que é o ambiente que seleciona as características, né? E que os organismos não têm como escolher características ou desenvolver, né, características para se adaptar ao ambiente, né? Isso não existe, né? Então é sempre o ambiente que seleciona aquilo que os organismos têm, né? E aquilo então que os organismos têm e que confere alguma vantagem, seja uma vantagem na reprodução, né? Ou seja, uma vantagem na sobrevivência, né? Na sobrevivência do indivíduo ou na reprodução daquele indivíduo, são características, então, que a gente fala que conferem um autoajuste, né? Para aqueles indivíduos, um ajuste evolutivo para aqueles indivíduos. E essas características são selecionadas, são perpetuadas, né? Ao longo do tempo. Então, isso parece óbvio, né? Quando a gente fala isso na biologia, mas na nossa fala a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tende a dar essa ideia, muitas vezes, na nossa fala, de que os organismos conseguem se adaptar, né? Então, isso não existe, né? Os organismos não se adaptam, né? Os organismos ou são ou não são adaptados, né? E o processo, então, de surgimento de adaptações, né? Que é o processo de transformação das características, né, das espécies ao longo do tempo, é justamente o que a gente chama de evolução, né? E a evolução só acontece num nível de populações, nunca num nível de indivíduo, né? Então, são coisas importantes associadas ao princípio 5, que, para a gente entender hoje a diversidade da vida, a gente tem que entender esses processos de seleção natural, né? Então, o ambiente selecionando essas características. E falar no Costão Rochoso é muito legal, assim, porque o Costão Rochoso dá exemplo, né, assim, em um espaço muito pequeno, né? A gente consegue visualizar muitas questões ali, tanto ecológicas quanto evolutivas, né? Mas, enfim, voltando para o princípio 5, né? A gente fala das questões dos fatores ambientais, né? Que os habitats oceânicos possuem. Então, são fatores que são importantíssimos para selecionar os organismos, né? Então, salinidade, temperatura, oxigênio, pH, luz, nutrientes, pressão, hidrodinamismo, né? Tudo isso seleciona organismos para determinadas, que ocupam, né? Que vão ocupar determinadas partes do oceano, né? Tem os ecossistemas oceânicos também, né? Então, os diferentes, esses compartimentos geram esses diferentes ecossistemas, né? Então, os sistemas ecológicos, né? Então, alguns que têm a luz como principal fonte de energia e aqueles outros ecossistemas que são totalmente escuros, independem da energia solar, né? Pelo menos diretamente. E as fontes hidrotermais, né, que aí de fato independem da energia solar, né? Porque a gente tem alguns ecossistemas que vão depender da matéria orgânica que cai, né, ali para o fundo. E os organismos, mesmo não tendo a luz, vão depender dessa matéria orgânica que foi gerada lá pelos ecossistemas dependentes de luz. Mas a gente tem as fontes hidrotermais que são realmente independentes da luz, né? E eu estava falando dos costões rochosos e o quanto é interessante a gente falar dos costões rochosos para falar de adaptações, né, e de relações ecológicas, né? Vou trazer um exemplo aqui de um estudo que é clássico em costão rochoso e que vários... Ai, eu acabei de fechar aqui, peraí, deixa eu abrir de novo. E que vários ecólogos, né, usam para explicar, né, relações ecológicas.
Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela de novo e falar um pouquinho do costão e como que a gente pode usar os costões para falar disso, né? Então, tem experimentos, né, que a gente fala nas aulas de ecologia para alunos de graduação, mas a gente pode usar isso também como exemplos para ensino por investigação, para a educação básica. Acho que não tem nada que impeça, né? Isso eu uso com alunos de primeiro ano da graduação, né? Então, um aluno do último ano de ensino médio, ou enfim, início do ensino médio, seria também, acho que daria para trabalhar da mesma forma, né? Então, aqui, né, falar um pouquinho da questão das cracas nos costões rochosos. Primeiro que craca é uma coisa que, muitos alunos nunca ouviram falar, né? O que é uma craca, né? Então tem uma certa... já começa daí, né? Conhecer esses seres, né? E muitos não entendem, né? Como é que é uma craca, ou enfim, a que grupo pertencem as cracas, né? Então falar disso já é uma coisa interessante, né? Falar um pouquinho de um exemplo de um organismo marinho que é parente lá dos camarões, né? Parente, não é um crustáceo, mas que é céssio, né? Que fica grudado na rocha, né? E que tem essa carapaça toda diferente aqui, que protege, né, esses organismos. Então, falar disso já é interessante para eles descobrirem, né, esses seres que ficam fixos às rochas. Se, né, for feita uma saída de campo e se for possível a visita a um costão rochoso, observar esses organismos em campo é bem legal, né, principalmente quando a maré sobe, né, então são organismos que ficam na região entre marés, né, quando a água então sobe, é possível ver, né, as pernas, os apêndices desses seres, né, saindo aqui pela abertura da carapaça, e falar um pouquinho sobre esse processo de alimentação. Então são seres que não escolhem, né, o seu alimento, eles vão capturar ali, ou captar aquilo que está flutuando, né, e está em suspensão na água. Então são filtradores, assim como mexilhões, né? Então eles não têm muita escolha, né? Eles têm que captar ali o que está disponível, né? E a gente tem tipos diferentes de cracas, né? Cracas maiores, cracas menores, né? E justamente esse experimento clássico em ecologia tem a ver com duas espécies de cracas, né? Então, é um experimento em que o pesquisador ficava curioso para saber o que é que definia a distribuição das cracas nessas faixas, né? Então, existem faixas horizontais, né? Nos costões, então, umas faixas em cima das outras, né? Faixas de organismos, e isso, esse, né, fenômeno, que é mundial, a gente chama de zonação, né? Então, os organismos se distribuem nessas faixas, né? Que a gente chama de zonas. E as cracas, da mesma forma. E um pesquisador, né, chamado Payne, ele observou lá no hemisfério norte duas espécies de cracas, né? Essa menorzinha e cinza, que é a Actâmalus stellatus, que ficava em faixas mais acima no costão, né? E essa outra craca, Balanus balanoides, que ficava em faixas mais para baixo no costão rochoso. E aí ele se perguntou, né, por que essas cracas se distribuíam desta forma, sempre que Tâmalus stellatus ficava para cima e Balanus balanoides ficava para baixo, né? Hipóteses, né? A gente poderia levantar para isso. Quem tem algum chute aí para me ajudar aí com a história do Payne, o pesquisador, né? O Payne. Em 1960 e pouco, ele se fez, em 1966, ele se fez essa pergunta. Por quê, né, que Tâmalus fica para cima e Balanus fica sempre para baixo? Quem tem um palpite aí? Estou perguntando para vocês, professor. São perguntas que a gente pode fazer para os nossos estudantes também, né? A gente digitando, vamos ver aí.
Esse é um passo interessante para o ensino por investigação, né? Primeiro, a pergunta, né? Então, essa foi uma pergunta que ele se fez, né? Por que que sempre, né, uma fica em cima e outra fica para baixo? Aí, em seguida, vem esse levantamento de hipóteses, né? Então, que é o que a gente está fazendo agora aqui, né? Ah, legal, Priscila. Então, alguém tem alguma hipótese, né, para explicar essa distribuição diferencial aí das cracas? Vejam, são cracas da zona entre marés, né? Então, a água aqui, ela tá na maré alta, né? E em uma parte do dia, a água vai estar aqui embaixo, né? Que são as marés mais baixas, vai estar por aqui. Carolina falou competição. Por causa da competição, elas meio que cada uma vai ocupar ali uma parte, e assim, com isso, elas não precisam brigar pelo espaço, é isso, Carolina? Isso. Então, a hipótese, né, Carolina? Então, Payne também pensou nisso. Será que essas cracas competem, né? E quando a gente tem organismos que competem, né, quer dizer que tem algum recurso que é limitante, né, e que vai fazer com que os indivíduos briguem, né, entre aspas, porque as cracas elas não se movem, então elas estariam num tipo de, se for competição, né, a explicação, elas estariam numa competição por interferência, que a gente chama, né? Desculpa, por exploração. Então, elas estariam explorando algum recurso de maneira mais eficiente nessas diferentes alturas, né? Então, Tâmalos provavelmente está usando um recurso mais eficientemente nas alturas de cima e Balanos nas alturas de baixo. Bom, para testar isso, né, o que o Payne fez? Então, ele pensou nisso, tá, Carolina? Pode ser uma competição e elas estão se excluindo aí no espaço, né, cada uma ocupando um espaço. Para ele testar essa hipótese, o que ele fez? Ele pegou uma espátula, foi lá no costão e raspou uma parte da faixa de ictâmalos e ficou tirando, né, os indivíduos de ictâmalos e observando se os indivíduos de bálanos, uma vez que não tivesse, né, nenhum indivíduo de ictâmalos aqui para cima, se eles iriam ocupar esse espaço. Se isso acontecesse, seria um grande indício, né, de competição. Bom, ele observou e ele viu, quando ele fez isso, que Balanos não subia. E ele fez a mesma coisa, pegou outro trecho lá do costão e raspou Balanos e observou se Ictâmalos descia. Né? Então, que seria um outro indício, né? Se eu raspo Balanos e Ictâmalos desce, quer dizer, então, que Balanos estava impedindo a descida do Ictâmalos, elas estariam competindo ali pelo espaço. Bom, quando ele raspou Balanos, ele viu que Ictâmalos, sim, descia. Olha só que interessante. Então, Balanos não subia, mas Ictâmalos descia. A Fernanda colocou uma outra hipótese. A adaptação dessas espécies à submersão. Né? Então, talvez Ictâmalos não consiga ficar muito tempo submerso, né? Porque se ele está aqui mais para cima, ele vai ficar menos tempo submerso do que Balanos. E Balanos, por outro lado, não consegue ficar muito tempo fora da água, né? Então, por isso que está aqui para baixo. Então, como, né, que o Payne testou isso daí, transportando, né, indivíduos de Balanos mais aqui para cima e transportando indivíduos de Ictâmalos em áreas sem Balanos, né, aqui para baixo. E aí ele ficou observando. E aí o que ele percebeu, né? Então, Balanos não sobrevivia aqui para cima, Ictâmalos sobrevivia aqui para baixo, né, na ausência de Balanos e vice-versa. Então, aqui conclusões, né, que o Payne chegou com esse experimento de raspagem, ficar observando as espécies de cracas. Quando ele raspou, então, Ictâmalos e Balanos não subiu, né, quer dizer que Balanos não aguentava ficar aqui exposto, né, muito tempo fora d'água. Então, para Balanos,
esse limite superior aqui da faixa tinha a ver com uma restrição, né, ao tempo de emersão, né? Então, Balanos não era adaptado a essa porção superior aqui do costão rochoso. Então, era um limite relacionado a um fator abiótico, né? Que é a dessecação, é o tempo, então, que essa craca estaria exposta aí ao ar e perdendo água, né, ao ar. Então, um processo que a gente chama de dessecação. Então, a adaptação aí de Balanos é para regiões inferiores do costão. Já Quitâmalos, como o PN raspou Balanos e Quitâmalos desceu, então Quitâmalos não tinha uma restrição relacionada ao tempo que ficava embaixo d'água, né? Quitâmalos sobrevive tanto em regiões mais acima quanto em regiões mais abaixo no costão. E aí, no caso, então a conclusão que PN chegou é que Quitâmalos não ocupava aqui para baixo devido à presença dessa outra craca, que é uma competidora superior a Quitâmalos na ocupação do espaço, né? Então, ocupava mais eficientemente o espaço aqui nessa faixa. Então, o que limitava, né, o limite inferior da faixa de Quitâmalos era dado pela competição com Balanos por espaço. E o limite superior de Balanos era dado pela restrição, né, pela não adaptação ao fator abiótico dessecação. Então vejam, né? A gente está falando aí tanto de relações ecológicas quanto de seleção, né, de adaptações aí pelo ambiente, né? E tudo isso o Payne fez numa área muito pequena, né, de alguns centímetros quadrados, né? Então veja que esse é um experimento clássico em ecologia, utilizado até hoje aí como exemplo para falar dessas questões de relações ecológicas e adaptação. Existem outros experimentos interessantes no costão relacionados a relações ecológicas. Ixi, o nosso tempo vai acabando, né? Mas eu vou falar rapidinho desse aqui, que é a questão de como que um predador de topo, como as estrelas do mar, podem determinar a diversidade de organismos em um costão rochoso, né? Então veja que interessante. Também foi lá os experimentos acho que foi o Payne também que fez esse experimento, não me lembro mais se foi o Payne ou o Connell, mas enfim, são dois pesquisadores bem famosos aí para costões rochosos. Então, o que esse ecólogo fez, né? Ele observou que existiam estrelas do mar em um costão rochoso, e as estrelas do mar se alimentam de mexilhões, né? Então, elas vão lá no costão, abrem, né, as valvas dos mexilhões e soltam suco gástrico lá dentro das valvas dos mexilhões, digerem lá os mexilhões e se alimentam desses mexilhões, né, digeridos externamente ao corpo delas, né? E depois elas fazem um caldinho, então, de mexilhão e se alimentam deles. Então, elas matam alguns indivíduos de mexilhões. Então, um ecólogo observou que quando existiam estrelas do mar nos costões rochosos, existiam mexilhões, mas existiam outros organismos, como esponjas do mar, algas, ouriços, né, um monte de coisa. E quando eles retiravam as estrelas do mar, então fizeram um experimento, tiraram as estrelas do mar do costão e ficaram acompanhando ali aquele costão sem esse predador de topo, né? E aí eles observavam que logo depois de um tempo, o costão ficava dominado por mexilhões. Então as esponjas do mar saíam de cena, as algas também, porque os mexilhões eram competidores muito fortes, né, no costão, e eles acabavam tomando todo o espaço desses outros organismos. Ou seja, o que permitia a existência, a ocupação do costão por esses outros organismos era a presença das estrelas do mar, que comiam alguns mexilhões e abriam espaço, né, para esses outros organismos ocuparem. Então vejam como é importante a gente pensar no controle da diversidade de espécies de uma comunidade, né, ecológica, por um predador de topo. No caso aí era a estrela do mar, mas a gente pode extrapolar isso para vários outros ambientes, né, inclusive terrestres, que também têm predadores de topo. Então, quando a gente fala de conservação de espécies e a gente pensa nos predadores de topo, a gente, na verdade, está pensando que esses predadores de topo geram diversidade,
né? E é por isso que a gente foca, muitas vezes, os esforços de conservação nesses predadores de topo do que em outros seres, né? Então, existe uma lógica por trás aí da ênfase que se dá aos predadores de topo, né? Então, percebam como é interessante a gente usar exemplos do ambiente marinho para a gente falar de relações ecológicas, né? Aqui presa predador, ali nas cracas a gente tinha competição, né? A gente pode falar dessa questão de diversidade, né? O quanto que a gente tem ambientes diversos e ambientes menos diversos, e o quanto que os predadores de topo regulam diversidade. Né? Dá para falar um monte de coisa usando como exemplo os costões rochosos, né? Bom, eram esses os dois exemplos aí que eu queria dar de estudos de caso aí com costão. Eu vi, Fernando, seu comentário lá sobre a atividade das tartarugas, né? Acho que, não sei se todos chegaram a lê-la com cuidado, mas ela é super interessante para também se trabalhar a questão do tempo, né, de decomposição, né? Então a gente também pode falar um pouco sobre essa questão né, dos seres, dos decompositores, né, do quanto que o ciclo, né, da vida é importante nos oceanos também, né? E essa atividade é bem legal para falar disso também, né? Enfim, comentários meus se encerraram por hoje. Quero abrir para vocês, se tiverem algum comentário, dúvida, sugestão, e a gente vai caminhando para o fim do nosso encontro. Ninguém quer comentar nada? Perdendo aqui o chat. Bom, obrigada daí pelos comentários. Se ninguém tem nenhum comentário ou dúvida, encerramos então nosso encontro de hoje. Na semana que vem, então, falaremos sobre o princípio 6, né? A humanidade, o oceano e a humanidade são fortemente interligados. Obrigada a vocês pela presença de hoje. Então, uma boa noite para quem está aí firme e forte. E até semana que vem. Bom trabalho aí para todo mundo, tá bom?